Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo. Chamando a estabelecer a justiça. Chamado a estabelecer a justiça. Chamado a estabelecer a justiça. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia. Dá um like, dá um joia e compartilha no canal. Amém? Vamos entender tudo isso com a palavra do Senhor. Tá bom? Muito bem. Quero agradecer as pessoas que têm mandado o recado, as pessoas de longe lá, pessoas lá da Alemanha, Hans, e uma galera lá que tem lá, pessoas também dos Estados Unidos, né? Tem um pessoal também que escuta a palavra de Deus, tem mandado recados também, eu vou respondendo do jeito que dá, tá bom? Muito bem. Vamos orar agora, agradecer a Deus pelo dia, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem feito por nós e continua fazendo, amém? Vamos orar. Glorioso Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pela Tua bondade e misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua paciência conosco. Nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, pelo pão de cada dia, o maná, derramado em nossas mesas. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Traga paz sobre nós. Nos prepara, Senhor, para a Tua chegada. Bendito seja o Espírito Santo, que aqui está conosco, nos caminhando a toda a verdade. Nós te agradecemos por esse estudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome de Jesus, não é, irmãos? Muito bom. Queridos, chamado a estabelecer a justiça. Muito bom. Isaías, o profeta Isaías, não mediu palavras, viu? Para ordenar a justiça, para coordenar também a justiça. Isaías não mediu as palavras, tá? Que havia lá em Israel, naquele tempo. Suas palavras e seu apelo por justiça deve ser alto, né, e claro em nossos ouvidos. Isaías 1, versículo 17. Isaías que fala isso, né? Ele fala: aprendam a fazer bem e busque a justiça. E ele fala: repreenda o processor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. Isaías. Ele fala lá. Amados, veja, a ênfase também de Miqueias, né, e de Isaías, é a do Antigo Testamento. O amor a Deus que vai resultar no amor ao próximo. Além disso, o profeta anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas, né? E nega a justiça aos pobres. Mas ele alerta o que você vão fazer no dia do castigo, né? E da calamidade que vem de longe. Quem vão pedir socorro, ou seja, a quem vão pedir socorro, né? E onde deixaram a sua glória. Isaías 10, versículo 1, você pode ler até o versículo 3 e até o 4. Isaías, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Da mesma forma, Jeremias também, o profeta Jeremias, proclamou mensagem a um rei. Quem era o rei que ele proclamou? A Joaquim, dizendo: ai daquele, ele falou, ai daquele que edifica a casa com injustiça e seus aposentos contrariando o direito que faz ao seu próximo. Ai daquele, ai daquele. Ele disse para o rei Joaquim, Jeremias.
E ele fala, fazer, né, isso ao seu próximo, trabalhar de graças sem lhe pagar o seu salário. Ai daquele. Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe ocorria bem. O profeta está falando ainda. Por isso tudo lhe corria bem. Falando para o rei Joaquim. Julgou a causa do aflito e do necessitado, tudo lhe corria bem. Ele está falando para o profeta está falando ali, Jeremias, para o rei Joaquim. Aí ele fala, por causa, não é isso que me chama de conhecer-me, diz o Senhor. Você pode ler tudo isso em Jeremias capítulo 22, a partir do versículo 3, 15, 16, 17. Jeremias ali, conversando com o rei Joaquim. E ainda, queridos, essa também foi a ênfase dada, sabe por quem? Por Jesus também. Ou seja, não era só falado no Velho Testamento, como as pessoas chamam, estabelecer justiça só no Velho Testamento. No Novo também. Jesus proclamava isso, Jesus falava isso também. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus, né? Pode ir lá em Mateus, né? Mateus aqui, ó. Já cheguei em Mateus. Vamos lá no versículo 23 de Mateus. Versículo 23 de Mateus. Está escrito assim, ó. 23, 23. Mateus 23, capítulo 23, versículo 23. Olha quanto ai de vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque diz assim, olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é o que? Os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé, devereis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Como que nós tem que ser, que Jesus está dizendo? Nós tem que ser um coração misericordioso, bondoso. E aí ele continua, versículo 24, guias cegos, que coais os mosquitos engolias, né? Ou seja, engolias os camelos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostra belo, mas por interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de todas as imundícies. E assim discorre. E assim ele vai falando. Quando chega aqui no versículo 31, ele fala, assim, contra vós mesmo, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, as medidas de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Versículo 33. Queridos, que coisa, né? Veja que Jesus chama de serpente raça de víboras, para que ninguém pense que só a injustiça era cumprida ou proclamada ali no Antigo Testamento. Tá? Mateus 23, do 23 ao 30, que nós lemos, e tem outros textos também, né?
dos evangelhos que mostra que esse assunto era de extremo interesse para Jesus, já no Novo Testamento, onde ele chama de hipócritas. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? 7 vezes Deus chama eles de hipócritas. E quantos hipócritas não tem até hoje, meu irmão? Hein, minha querida irmã? Né? Queridos, se uma coisa que Deus não tolera é a hipocrisia, tá? É o aparentar alguma coisa que nós não somos, tá? Viver, sabe de quê? De aparência. Tá cheio. Dentro do cristianismo mesmo. Pessoas que vivem de aparência, mas não é nada daquilo. Não faz nada do que Deus manda. Lembre-se que Jesus chamou de hipócritas. Raça de víboras. Queridos, mas o cristianismo, né? O cristianismo que pratica e estende a mão para o próximo, aos necessitados, esse cristianismo, essa é a religião verdadeira e pura que faz isso. Mas é eu que estou falando? Está na Bíblia, querido. Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele fala: a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? E se guardar da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Ele fala assim: a religião pura e sem mácula é essa. O que você tem feito para o próximo? E não importa se ele não gosta de você ou se você não gosta dele. Na hora da necessidade, o que você tem feito? Hoje, meu irmão e minha querida irmã, o que significa se concentrar nos preceitos mais importantes das Escrituras? O que hoje significa? Se concentrar nos preceitos mais importantes da Escritura. É guardar o sábado? É devolver o dízimo? Tudo bem. Isso está correto, está certo. Mas é só isso? Está correto. Mas nós podemos esquecer, né, do amor ao próximo? Não. Nós não podemos esquecer do amor ao próximo. Devolver o dízimo, guardar as leis de Deus, principalmente o sábado, está tudo certo. Mas, queridos, as Escrituras é bem claro de nos dizer, tá? As Escrituras é bem claro. Mas nós não podemos esquecer do amor, da bondade, da misericórdia e caridade. Porque foi isso que Jesus fez todo o tempo aqui, mostrando para nós. Jesus nos deu os exemplos, tá? Estendendo as mãos para os pobres. Jesus era cercado de pobres, multidões de pobres. Jesus era pobre. Dizendo: bem-aventurado, Jesus falou, os pobres. Por isso, né, os críticos dos cristãos, né, vamos falar. Se Jesus ele fala assim, que ele falou aqui, que bem-aventurado eram os pobres, ele não estava querendo dizer que os ricos também não eram. Lembre-se que Jesus morreu para todos. A salvação é para todos. Depende de você, se você quer. Tanto rico como pobre. Será julgado rico e pobre. Viu? Nós não podemos esquecer isso. Jesus não deu esses exemplos, estendendo as suas mãos para os pobres, dizendo: bem-aventurados os pobres. E por isso, os críticos dos cristãos, do cristianismo, os críticos dos cristianismo, fala que a religião, né,
A religião do cristão é a religião dos pobres. Eles falam. Sim, meu irmão, Jesus viveu uma vida pobre. Sim. Ele estava cercado de multidões pobres. Mas Jesus veio salvar a todos, tá? Mas os pobres corriam atrás de Jesus. Quem era que corria atrás de Jesus? Os pobres, os necessitados. Né? Por isso ele diz, bem-aventurados os pobres, e eles herdarão o reino do céu. Por isso que Jesus disse isso. Queridos, por isso que Jesus fala, melhor é você na casa que está fazendo luto, do que na casa que tem banquete. Porque é na casa que tem luto que você tem a reflexão e começa a pensar em Deus. Começa a pensar na vida eterna. Começa a refletir a sua vida. O que você tem feito. Jesus Cristo, ele é o meu e o seu amigo. E ele compadeceu da nossa pobreza. Sim. Pobreza material, ele se compadeceu. E muito mais, principalmente, tá? Ele se compadeceu também da espiritual. Da pobreza espiritual que nós temos. Em pecado me concebeu a minha mãe. E a tua não? Então, queridos, por isso, ele veio nos enriquecer com sua graça. Ele se tornou pobre para que nós façamos, enriquecidos. Amém, né? Aleluia. Jesus se tornou pobre para que nós se enriquecemos da glória de Deus. Espiritualmente. E se enriquecemos até materialmente. Deus não é contra o rico. Deus é contra o rico soberbo, meu querido irmão. Que esquece da viúva, do órfão. E tudo que faz, ele quer cobrar das pessoas. Lembre-se, meu querido irmão. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Tá? Ninguém. Eu já falei e sempre não vou cansar de falar isso daqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, ele fala assim, Jesus diz, eu, Jesus, enviarei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Jesus está testificando aqui para nós. Jesus está querendo dizer para você e para mim, o chamado estabelecido à justiça. Estabelecer o chamado à justiça. Deus é justo, tanto para pobre como para rico. Ele é justo. E ele quer que nós sejamos justos também. Ele fala, sede santos, porque também sou santo. O verso 17 de Apocalipse, capítulo 22, ele não te obriga a nada. Ele fala assim, e o Espírito e a noiva diz, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça, quem quiser, receber de graça a água da vida, vem. Você quer? Eu também. Você quer? Eu também. Né? Muito bem. Que estudo gostoso, maravilhoso, né? Compartilha, dá um like, @João Celestino 3074. Dá um joinha aí pro canal, ó, avançar. Estudo de amanhã. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Vamos ver isso amanhã, tá bom? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja estendido sobre mim, sobre você e toda a nossa família. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Pensa nisso. Nós devemos ser caridosos com os necessitados, né? Não ser aquilo que Jesus disse 7 vezes. Ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus. Jesus disse. E no final ele diz, raça de víboras, que vive de aparência.
Se examina, meu irmão, vê como você vive. Amém? Que Deus tome conta de você. E amanhã nós estamos juntos, tá bom? Quem é o meu próximo? Amanhã nós vamos ver. Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor.